O início do ano é uma época em que é comum as pessoas fazerem reflexões sobre a própria vida. Nesse momento, vem o questionamento: como a gente pode viver com mais equilíbrio em nossas relações? Esse é um dos questionamentos feitos pela campanha do movimento social Janeiro Branco, que em 2023 completa 10 anos, com o tema A Vida Pede Equilíbrio. O objetivo é chamar a atenção das pessoas, instituições e autoridades para as necessidades relacionadas à saúde mental e para o respeito à condição psicológica de cada um. A psicóloga Simone Rezende considera que esse esclarecimento ajuda a todos a olharem melhor para um problema difícil de conversar. O propósito dessa campanha, Janeiro Branco, ela vem para quebrar esse tabu, romper com esse estigma que tem em torno da saúde mental. Então, é comum, quando a gente traz a expressão saúde mental, as pessoas associarem isso à loucura, desequilíbrio, incapacidade, né? E aí o que acontece? Todo mundo guarda para si. E todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas vulnerabilidades. E esse mês, ele se propõe justamente a trazer essa reflexão. Peraí, vamos falar um pouquinho de como eu estou internamente, como estão as minhas emoções, como está meu equilíbrio, do que eu estou precisando, né? Então, é muito importante que a sociedade como um todo, as empresas, deem abertura para isso, as pessoas comecem a se permitir refletir sobre isso. Algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, de procurar ajuda, algum psicólogo para cuidar da sua saúde mental. Esse tabu, hoje em dia, precisa ser quebrado. Qual a principal maneira? Eu considero que o acesso à informação, ele é um viés muito importante. E aí, o que pode promover esse acesso à informação? Eu acredito muito na importância e no alcance das empresas em trazer essa conversa para a população de uma maneira geral. Porque todos nós, de alguma maneira, estamos vinculados ao trabalho. E se as empresas elas abrem as portas, né, nesse sentido, a gente tem muito mais chances de olhar e falar assim, eu identifiquei aqui um sintoma. Tem algo aqui que não está bem. E eu tenho permissão para cuidar disso. Porque uma coisa que é muito comum, Janderson, é o seguinte: a gente, às vezes, se permite ter uma doença física, né? E no âmbito do trabalho, no âmbito da sociedade, isso é permitido. Eu quebrei o braço, tá aqui, ó, todo mundo tá vendo que eu quebrei o braço. Agora, se eu estou com pensamentos negativos, se eu não estou dormindo bem, se eu estou sentindo palpitação porque eu estou ansiosa, se eu tenho visto as coisas de uma maneira muito nebulosas, muito entristecidas, acinzentadas, eu não vou falar sobre isso, não. Isso pode ser um sinal de fraqueza, eu não quero falar. Então, eu acredito que mostrar que isso é muito mais humano do que se possa imaginar, que acontece comigo, acontece com você, acontece inclusive com os profissionais de saúde, é o melhor caminho para que a gente não queira carregar sozinho aquilo que não é para ser carregado sozinho, né? As redes sociais hoje estão sendo grandes vilões da ansiedade, principalmente entre os jovens. Como resolver essa questão, principalmente em casa? Eu não traria aqui algo no sentido de falar sobre uma solução imediata e nem radical, né? Mas é importante que a gente dose, sim, o acesso a esse consumo das redes sociais, porque o que mais... quais são os gatilhos que mais acontecem aí com as redes sociais? É principalmente a comparação. Então, eu olho uma cena, eu olho uma imagem, um post de alguém e falo, poxa, olha só, a pessoa está num lugar lindo, a pessoa parece que é amada, que é enturmada, e eu estou aqui sozinha, trabalhando, estudando. Então, isso traz uma comparação negativa. E o consumo também dessas redes sociais, dos eletrônicos de uma forma geral, ele vai impactar também na saúde cognitiva, que é na capacidade atencional. A gente pode perceber que crianças, adolescentes, quando eles ficam expostos muito tempo a eletrônicos, o nível de atenção e de memória deles parece que tende a cair, né? Então, a saúde mental, é até importante a gente pegar esse gancho aqui para falar um pouco do que é saúde mental, não é só a ausência
de transtornos mentais, mas é esse equilíbrio entre a saúde cognitiva, e aí quando a gente fala cognição, a gente está falando de atenção, memória, raciocínio e emoção. E as redes sociais, às vezes, elas bagunçam um pouco, né, esse âmbito aqui da cognição, das emoções, porque eu faço comparações, porque eu quero tudo muito imediato, e na vida real não é assim, né? Então, é dosar, é trazer essa conscientização e dosar. Mas para que eu queira sair das redes sociais, as coisas aqui no mundo real também precisam ser atrativas. Então, os relacionamentos interpessoais, eles precisam ser minimamente agradáveis, né? Pautados aí na compreensão, no diálogo. Isso é muito importante. E a gente tem visto que, às vezes, muitos lares têm falta disso, né? Às vezes, alguns pais, ou maridos, esposas, não conseguem identificar aquele sinal de começo de depressão ou ansiedade. Como tentar descobrir os primeiros sinais? Como saber que uma pessoa pode estar entrando em uma depressão ou ficando muito ansiosa? O primeiro ponto que eu acho importante aqui trazer, né, nesse sentido de trazer esse alerta, é identificar como que está o meu contexto socioambiental aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela está submetida a um ritmo, uma dinâmica de trabalho com muita pressão, com uma jornada muito extensa, ela chega em casa, às vezes o relacionamento interpessoal naquele lar é um pouco conturbado, não é prazeroso, ela está, às vezes, passando por momentos muito, muito específicos de dificuldade na vida, né? Seja questões financeiras, questões de saúde. Então, algo que impacta muito, ela tende a ter uma necessidade de angariar recursos emocionais ali com mais ênfase do que se tudo está indo muito bem, né? Então, como está meu ambiente aqui? Ele está me estimulando aqui a um desgaste maior emocional? Então, isso é um ponto. Agora, em termos de sintomas, eu posso trazer aqui uma sintomatologia um pouco mais popular, mais comum, mas eu quero ressaltar, antes de falar aqui um pouco dos sintomas, que cada pessoa é única. Então, às vezes, em uma pessoa, um sintoma ele é mais prevalente do que em outra. Às vezes, uma pessoa não tem um sintoma que uma outra pessoa possa apresentar. Mas, em termos aqui de depressão, o que a gente traz como uma sintomatologia mais comum é a pessoa ela tem menos prazer em fazer coisas que antes ela sentia satisfação em fazer. Ela perde a vontade de estar com outras pessoas, no convívio de outras pessoas. Ela tem uma irritabilidade maior, pode ter alguma alteração no sono, no apetite, tanto menos vontade de comer, né, menos sabor na comida, quanto descarregar, às vezes, trazendo um pouco de sintoma de ansiedade para esse quadro de depressão. Mas, o que eu quero trazer aqui? Que tanto ansiedade quanto depressão tem graus. Então, às vezes, a gente pensa assim, a pessoa está com depressão, mas eu vejo ela ali sorrindo, eu vejo ela trabalhando, e aí eu acho que ela não está, e a própria pessoa fala, não, isso não é depressão. E às vezes sim, é um começo, é um início, e que a gente não precisa esperar chegar num ponto limite da minha saúde mental, da minha vida funcional, para falar, agora eu vou buscar uma ajuda, agora eu vou buscar uma intervenção. A gente tem que cuidar de nós o tempo todo, né? De janeiro a janeiro.